Olá, bom dia, ou boa tarde ou boa noite. Esse é o canal Machosfera Bioquímica, Saúde e Fisiculturismo. E o assunto de hoje é como reverter o envelhecimento osteopenia. Mas na verdade o título mais certo seria como deter o envelhecimento osteopenia. Porque quando eu fiz o vídeo falando sobre que a osteopenia é o envelhecimento mais irreversível, eu estava tentando explicar que parte da osteopenia você não consegue reverter se você deixar acontecer, mas tem como bloquear esse envelhecimento osteopenia, claro que se alimentando com foco em absorver esses nutrientes que detêm esse envelhecimento, tá? Então a alimentação é fundamental nesse processo. Então vamos lá, pessoal. Algumas pessoas não entenderam muito bem quando eu fiz o vídeo sobre o envelhecimento da osteopenia, que é o mais irreversível. Então vou dar só uma pinceladinha aqui muito rápida naquela questão que eu já tinha falado. O que caracteriza o envelhecimento mais irreversível é quando você vê essa foto aqui, ó. Percebam que a boca desse senhor bem de idade, ela aproximou a mandíbula ela ficou com um formato curvo para baixo. Você vai notar isso em todas as pessoas mais de idade ou que aparenta mais idade. E isso é o que mais aparenta a idade na pessoa. Por que que isso acontece? Porque aqui ele tem uma perda de mandíbula muito alta. O que que aconteceu com ele? Ele perdeu mandíbula de baixo, não dá para calcular aqui, mas provavelmente uns de 8 a 1 centímetro na mandíbula de baixo, de 8 milímetros a 1 centímetro, 8 a 1 centímetro, 8 milímetros a 1 centímetro na mandíbula de cima. E aqui, para a boca fechar, quando ele fez esse processo, né, de fechar a boca ficou com esse formato, porque a mandíbula de baixo encostou na de cima e a de cima subiu bem. Então, isso você não percebe numa pessoa mais jovem. Uma pessoa mais jovem, a boca vai estar mais reta. Conforme você vai envelhecendo e não se preocupa com esse processo, é que a boca vai se aproximando da de baixo pela de cima. Então, por que eu estou explicando isso? Porque na questão de osteopenia, tem 5 coisas que a gente tem que se preocupar para combater a osteopenia, que na verdade essas coisas acabam combatendo outros envelhecimentos. Mas a principal característica da osteopenia que muita gente não se atém é que no caso do elemento químico cálcio, que é um mineral, é que as pessoas não se detêm a esse fato. Ele é assim, que ele não é de tão fácil absorção e ele tem que ser absorvido nos alimentos. Não é que ele não é fácil absorção, ele é fácil absorção se você combinar os alimentos certo. E a melhor forma é via alimentos. Eu já falei que tem aquelas formas que alguns minerais como o zinco e o magnésio é melhor suplementar, tem aí disponível, é barato, é fácil. Dá menos efeito colateral que os alimentos, mas no caso do cálcio, a melhor forma é o alimento. Por quê? Porque aí já é o contrário. O cálcio, se você for na farmácia e falar assim, eu quero um suplemento com cálcio, vão te dar. E não é tão caro, mas eu já vou te falar, é o que dá mais pedra no rim quando você suplementa cálcio. Então, tipicamente, vou falar o nome, Calcitran. Pessoal da Calcitran, se você tomar Calcitran sem se preocupar com magnésio, vai dar problema de pedra no rim, porque o cálcio dá pedra no rim desse jeito. Agora, fazer uma alimentação saudável com foco em absorver cálcio é mais difícil você ter pedra no rim. Porém, toda vez que a gente combina uma alimentação rica em cálcio, tem que se preocupar em suplementar o magnésio. Magnésio é a forma mais fácil, é o cloreto de magnésio mesmo, todo dia. E aí por quê? Porque o magnésio ele é anticalcificante, ele não deixa formar pedra no rim.
E as coisas que mais dá problema renal já foi feito o vídeo. O que dá problema renal são os embutidos que formam nitratos que acabam virando concentrados ali e não passam pela filtração do rim e aí pode virar problemas renais, né? E o feijão, que causa ácido úrico, que também é um ácido insolúvel, e aí ele forma nitratos, tanto feijão como os embutidos formam nitrato e com isso vai te dar problema renal. Lembre-se, não é o cálcio natural dos alimentos que dá, mas uma alimentação com foco em absorver cálcios obriga que a gente se preocupe em suplementar o magnésio, porque o magnésio já tem, ele é totalmente solúvel, né, na forma de cloreto de magnésio, e ele já tem essa função anticalcificante. E aí a K2 é a transportadora, por isso que tem que se preocupar com vários tipos de alimento. O que é a K2? A vitamina K2 é aquela que só tem nas carnes e nos ovos, né? Já falei. Então, quando você está comendo carne e passou dos 30 e poucos anos, sempre coloca uma fruta digestiva como mamão, você aumenta a absorção intestinal, tanto da proteína das carnes, porque acelera a digestão, como da vitamina K2. E quando comer ovos, pelo menos comer tomate, que é uma fruta digestiva que acelera a digestão da proteína do ovo, que é a albumina. Ela também tem vitamina K2 na gema, em menor quantidade que nas carnes, mas tem também. Então, entenda esse processo. Então, das 5 coisas que vai ajudar você a combater a osteopenia, 3 já estão interligadas com outras coisas, mas eu vou só dar uma pincelada e vamos nos ater à questão do cálcio. Então é assim, absorver vitamina K2, absorver proteína animal, que no caso do ovos e carnes, se acrescentou tomate juntamente com ovos e acrescentou mamão quando você comer carne na mesma refeição, você já vai ter proteína animal e vitamina K2. Então, já 3 problemas num só. Magnésio suplementar, zinco suplementar e agora o cálcio. Agora o cálcio nós vamos fazer um parênteses à parte porque vamos entender como é que é o cálcio. Então, em primeiro lugar, o alimento mais rico em cálcio é o leite. O leite tem mais ou menos 125 miligramas tá? De cálcio por 100 gramas do leite, que também equivale a mais ou menos 100 ml, porque dá mais ou menos 1 para 1, tá? Então, 100 ml de leite, 100 gramas de leite, que dá, por cada 100 ml, 125 miligramas de cálcio. Só lembrando que algumas frutas também têm cálcio, mas bem em menor quantidade que leite. Boa parte de frutas tem cálcio. Uma delas é o mamão, que é boa em cálcio também. Mamão tem cálcio. Mas o alimento mais rico é o leite, e aí nós chegamos àquela conclusão. Se eu preciso, agora eu vou falar da parte que eu já venho pesquisando. Se a gente precisa, um homem adulto precisa de mais ou menos meia grama de cálcio por dia absorvendo, e também tem um detalhe que a absorção intestinal com a idade cai, eu já expliquei para vocês que cai uns 20%, e se o leite é uma proteína que só vai concluir a digestão no intestino, então você precisaria entre 600 e 700 ml de leite por dia para depois dos 35 anos, associando o mamão nessa alimentação, para você absorver a quantidade de cálcio que você tem, porque nem tudo que você vai ingerir vai absorver, porque lá no intestino vai absorver, mas nem tudo. Então, 60%, 70%, 80% no máximo. Então, teria que tomar mais ou menos 600 ml de leite até 700 ml de leite por dia. Essa é uma das razões que muita gente não absorve cálcio depois de certa idade e começa a ter osteopenia e tal. Porém, o processo de absorver é aquele negócio de colocar o mamão, e tem que ser leite com lactobacilo. Eu sempre defendi o consumo de leite, mas falo para vocês, leite cheio de conservante faz mal. Então, o que nós vamos falar? Nós vamos falar aqui que tem umas opções aqui que eu vou mostrar para você. Então, o que eu falo que é um protocolo que eu sigo para combater a osteopenia, que eu cheguei como o melhor? Em vez de eu tomar 600 ml, 700 ml de leite por dia, e sempre tomar com mamão, e acaba tendo pouco espaço para consumir outros nutrientes.
O melhor protocolo é onde eu falo. Agora nós temos que aproveitar o que é bom da tecnologia para isso. Primeiro, em vez de tomar os 700 ml, com esse protocolo que eu vou te ensinar, você só precisa dos 250 a 300 ml por dia. Então, o que é aquela sacada que eu expliquei? Ó, o leite tem que ser o leite de garrafinha com lactobacilo. Então, já mostrei essa marca, que é uma das que eu tomo. Aliás, é a que eu mais gosto, deixando bem claro para vocês. É a que eu acho mais forte em termos de lactobacilo, é esse aqui, o leite Xandô. E tomo também o leite de fazenda, que a gente consegue aqui em São Paulo, tá recebendo assim, ó, em garrafa PET, 2 litros, congelado. Isso vem aqui para nós que somos da Zona Leste, a gente recebe de Nazaré Paulista, Mogi das Cruzes e às vezes vem de Igaratá também. É um pessoal que pega, distribui, faz freguesia por aqui para quem quer tomar leite de fazenda, é leite com lactobacilo. E no caso desses leites, tanto de fazenda como esse aqui que é o pasteurizado, tipo a integral que já vem com lactobacilo, você pode tomar menos desde que você combine isso aqui, ó. Aí o que eu faço? Eu tomo uma média de 250 ml de leite por dia, eu tomo no café da manhã, um copo ali, 100 e poucos ml, e eu sempre coloco uma colher do leite em pó integral. Por que eu coloco leite em pó integral? É para concentrar a proteína do leite. E aí, nessa proteína, independente de ser pó integral e ser industrializado, ele já tem o cálcio. E aí, e a outra forma, eu tomo na forma de vitamina também, mais ou menos um copo de vitamina, que é aquela receita que eu postei nos shorts, que é para ganhar testosterona, e também combate densidade, a osteopenia. Eu postei até do iogurte, então tanto o iogurte natural que eu faço a partir desses leites de fazenda, batido no liquidificador na hora de tomar, que foi a receita que eu postei no short ontem, sobre iogurte para ganhar testosterona, e aqueles outros de sorvete. Então eu tomo sempre pelo menos um copo de 300 ml daquela vitamina. E aí naquela vitamina, que eu sempre combino, né, o mamão, na presença de uma colher duas colheres no caso para fazer a vitamina, é que eu faço uma quantidade maior com 200 gramas de proteína do leite e dá para uns 4, 5 dias. Então todo dia, além do café com leite de manhã, eu tomo um copo de vitamina, que pode ser pera com mamão, pode ser maçã com mamão, sempre vai ter um mamão, tá gente? Para aumentar a absorção intestinal. Então, por quê? Porque o mamão incide sobre a proteína do leite. Então, maçã com mamão, pera com mamão, pêssego com mamão, nectarina com mamão. Então, qualquer uma dessas frutas para estimular a produção. Então, eu tomo 300 ml, mas aquela receita que eu postei, ela dá quase 2 litros da vitamina, que dá para mim tomar em mais ou menos uns 5 dias, um copo por dia. Eu tomo como se fosse sobremesa. Então eu tomo esse copo e tomo leite com lactobacilo de manhã, mas aí com uma colher de leite em pó. E aí eu tomo café com leite de manhã, misturo com café. Então essas vitaminas já estão postadas no canal. Só que na receita eu faço mais ou menos 1,8 litro, que é um copo de liquidificador cheio, aí eu ponho 200 gramas de leite em pó, ponho 700 ml do leite de fazenda, e o resto são as frutas. Então, quando eu faço 2 ml, vai 3 maçã, uma pera e uma banda de mamão papai. Então, aí vai dar quase 2 litros de vitamina. Essa vitamina eu tomo todo dia, que é uma forma de obter cálcio. Então, o que eu tenho tentado explicar é isso. Então, nessa quantidade que eu tomo, que é um copo de café com leite de manhã e mais um copo de 300 ml de vitamina, eu já concentrando a proteína do leite em pó junto com o leite de fazenda, eu já tomo o equivalente a como se eu estivesse consumindo 700 ml. Mas em vez de eu consumir 700 ml de leite puro, eu concentro a proteína do leite com o leite em pó. Então, leite em pó misturado com leite de fazenda ou leite de fazenda pasteurizado, que é quase a mesma coisa. Então, aí eu garanto que eu estou observando uma quantidade de cálcio. Eu como outras frutas também, que tem cálcio, mas em menor quantidade. E aí eu tenho cálcio. O magnésio eu suplemento todo dia. Bom, magnésio é aquilo que você já sabe, né? Aqui tem um de potinho que eu até, foi do último que eu comprei assim, ó, cloreto de magnésio potinho. Vem aquela quantidade de 33 gramas, mas é a mesma coisa de você comprar aquele sachêzinho
eu dissolvo em 2 litros de água e dá para uns 20 dias, só que eu tomo meio copo todo dia. Se você vai encontrar alguns protocolos, na própria embalagem do 33 gramas, manda você dissolver em 1 litro e tomar no mínimo 2 colheres de sopa do cloreto de magnésio. Para não ficar muito amargo, eu faço diferente. Eu dissolvo em 2 litros, porque o cloreto de magnésio é meio amargo, eu dissolvo em 2 litros e tomo meio copo todo dia à noite na hora de dormir. Então, como eu tomo todo dia para dormir, além dele regular meu sono, que vai entrar naquelas outras coisas lá, a produção de serotonina, que é assunto para outro vídeo. Então, é por isso que eu falo. Então, esse protocolo que eu faço, que é para ganho de massa muscular, ganho de densidade óssea, ganho de testosterona, está tudo interligado. Então, são poucas coisas, eu acabo comendo bem, mas tenho uma alimentação mais rica praticamente em carne, leite, ovos e frutas. Essa é a minha alimentação. De alimento industrializado, já falei, é o que eu defendo, é leite em pó, integral, que eu não indico o instantâneo, porque tem lecitina de soja, não faz bem pra gente. E aí, sempre como carne, sempre como mamão, e não como amido, e não como embutidos, as coisas que eu não como. Não tomo cachaça, não tomo cerveja, que é coisa que já falei que faz mal. E a única coisa de bebida alcoólica que de vez em quando eu como, e é assim mesmo, é uma vez por semana, e olha lá, é um cálice de vinho. Agora, as outras coisas é só uma pincelada, porque eu já falei. Então, como eu como carne e como mamão, eu já estou absorvendo K2 e proteína animal das carnes. No caso da vitamina, é o leite em pó com mamão, então sempre vou estar observando leite e suplemento magnésio, e o zinco é o suplemento na forma de vitamina C com zinco. Algumas pessoas também não entenderam. Eu atualmente tomo, na semana que eu treino, 2 cápsulas de vitamina C com zinco por dia, uma antes do almoço e outra à tarde antes de treinar, para estimular as reações de testosterona, porque para quem já passou de 35 anos tem que suplementar o zinco mesmo, porque aumenta bastante a produção de testosterona. Então, zinco, magnésio, vitamina K2, obtenção de proteína, e o cálcio é o mais importante. Esse protocolo que eu acabei de passar para a osteopenia também está ligado à massa muscular, mas eu fiz um capítulo à parte da questão da osteopenia, porque muita gente não se preocupa com a questão da absorção do cálcio. Então, se preocupar é alimentar com alimentação rica em cálcio, suplementar o magnésio, que é anticalcificante, então, portanto, é melhor que suplementar. Obter vitamina K2 das carnes, sempre associada ao mamão na alimentação. Eu não como amido, não como embutidos, não tomo cerveja, não tomo cachaça, né? Esses dois eu não tomo mesmo. E não como quase nada de alimento ultraprocessado, aqueles negócios suco pronto, sopa pronta, lasanha pronta, essas coisas. Nada disso eu como. A alimentação minha é aquela que está mais ligada ao açougue, a carne, ao supermercado, mas tudo alimento in natura, quase todos, né? Menos o leite em pó. E o leite de caixinha, de garrafinha também, que passa só por processo de filtragem e pasteurização, mas é praticamente o leite de fazenda. Então, pouquíssimo alimento ultraprocessado, e eu como muita carne e como muita fruta digestiva, salada sempre de prebióticos, e é basicamente isso. Então, esse protocolo, tanto para combater a osteopenia, também já está ligado ao medo de massa muscular. É só uma atenção a mais nessa questão do cálcio. O assunto do vídeo era esse, espero que vocês tenham gostado, curta, comente, compartilhe. E se vocês seguirem esse método, vocês vão bloquear completamente esse processo de osteopenia. Então já tem alimento pra caramba para você consumir, já vai se nutrir bem, vai ter disposição, então não tem esse negócio de passar fome não é regime, é porque eu não como aquilo que eu considero, dentro das minhas pesquisas, são alimentos inflamatórios. Então tudo que é inflamatório eu tirei da minha alimentação. Deveria ter tirado antes. Se eu conhecesse tudo que eu conheço hoje, há uns 3, 4, 5 anos atrás, eu já teria tirado, porque depois é que eu vi o quanto que faz mal. O assunto do vídeo era esse, espero que vocês tenham gostado, curta, comente, compartilhe, e até o próximo vídeo, valeu, obrigado.